Olá família, graça e paz, tudo bem? Mais um vídeo aqui compartilhando sobre o princípio das primícias. Então, tendo em vista esse princípio estabelecido, falei para você sobre que não é simplesmente sobre a lei, mas existe um princípio. Então guarde isso no seu coração. Todas as leis, elas são uma maneira que Deus utiliza para regulamentar a aplicação dos princípios do reino. Então não é simplesmente cumprir uma lei, existe um princípio por trás, e esse princípio está ligado com os fundamentos do reino de Deus. Então a lei é uma questão prática, ok? É a maneira que Deus utiliza para que o princípio se torne aplicável, se torne prático, ou seja, não seja somente agora um fundamento que não tem atuação. Não, a lei é a maneira de atuar em cima desse princípio. Então não é somente cumprir a lei, não é somente fazer. É interessante e necessário que eu tenha a revelação do princípio. E as primícias, então, são um princípio do reino de Deus, ok? Então, quando nós fundamentamos esse princípio na nossa vida, obviamente que nós vamos ter resultado. A nossa vida vai ser impactada, a nossa família vai ser impactada e outras pessoas serão impactadas através de nós. Porque nós fizemos algo? Não, é porque nós estabelecemos o princípio. Então, guarde isso, o princípio precisa ser estabelecido. Você precisa estabelecer, a sua vida deve estar sobre os princípios do reino de Deus, ok? Se nós queremos reinar em vida, nós precisamos estabelecer a nossa vida sobre os princípios do reino. Se isso não acontecer, nós não vamos reinar em vida, ok? Não é a vida que vai fluir através de nós. É porque nós não fizemos, não é porque nós não estabelecemos, nós não cremos e não decidimos e não estabelecemos. Então aqui que entra, aquilo que você já me ouviu falar, essa parceria, essa associação nossa e de Deus, ok? Então aqui está a constituição do reino, a palavra é a constituição, aqui está os fundamentos, aqui está os princípios, aqui está agora sim as leis do reino de que nós fizemos parte. Quando nós atuamos aqui, o que vai acontecer? Nós iremos desfrutar da plenitude do reino de Deus. E as primícias também, quando você aplica isso, quando você aplica esse fundamento e princípio na sua vida, você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não aplicar, eu não vou desfrutar. E não adianta eu achar que isso está ligado com mérito, não. Está ligado com graça de Deus. E aí eu quero falar hoje sobre esse princípio das primícias, sobre pessoas que não aplicaram, ok? O resultado que deu. Quando você aplica os princípios, o resultado vai ser vida, reinar em vida. Quando não é aplicado os princípios, o resultado vai ser morte. É assim que funciona, ok? Então, pastor, então quer dizer que se eu não aplicar os princípios, eu não vou ser salvo? Não, você é salvo por conta de Cristo, não tem a ver nada, você não fez nada, você é salvo por conta de Cristo. Mas agora no reino, o reino, entendeu? Se você quiser viver plenamente a vontade de Deus, e a vontade dele, não a nossa, é necessário aplicar os princípios do reino, ok? Para que nós venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero ler com você lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Gente, olha só. Nós precisamos entender que primícia, então, está ligado com o primeiro, está ligado com uma posição de honra. Está ligado com algo que somente, então, Deus irá acessar, somente Deus irá tocar. Aquilo é exclusivamente de Deus. E nós vemos esse princípio da primícia em toda a Escritura. Eu falei para você no outro vídeo, Jesus dizendo, o discípulo dele disse: eu só vou sepultar os meus pais. Se eu vou sepultar o meu pai, já volto. Jesus diz: não, deixe que os mortos sepultem os mortos. Uau, é uma declaração muito forte, mas ela está baseada no princípio das primícias. Jesus está dizendo: não, essa honra é minha,
Você deve te entregar a mim, né? O texto também diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então não tem nada, outra coisa que vai concorrer, competir. Então a primícia está ligado com o primeiro, está ligado com o melhor, está ligado com algo exclusivo. É isso que vai dizer em Provérbios 3:9, né? Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Ponto, é o primeiro. Então o dízimo, por exemplo, não é somente 10%. Não, o dízimo é o primeiro, os 10%, mas é os primeiros. Por quê? Porque honra, e você sabe que o primeiro sempre honra. A pessoa que está em primeiro, ela sempre vai ser honrada, né? O primeiro pedaço de bolo é a pessoa mais honrada. A primeira pessoa que serve no almoço é a pessoa mais honrada. A primeira pessoa, né, a ser chamada, a pessoa que senta no primeiro lugar, sempre é honra, é assim que funciona, esse é um protocolo de honra. A cultura de honra, e a honra é uma chave, preste atenção, a honra é uma chave que ela leva você a acessar as oportunidades de Deus na sua vida. Jesus mesmo disse, se você honrar um profeta como um profeta, você vai receber a recompensa disso. Então a maneira de nós recebermos a recompensa de Deus é honrando a Ele. Então por isso que não é sobre uma lei, é sobre o princípio. Quando eu entendo o princípio da honra, quando eu entendo o princípio das primícias, eu vou honrar a Deus. Então é isso que vai definir o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, por exemplo, no trato, né, tem um mandamento, uma lei que diz, né, honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que os teus dias sejam prolongados agora. Então, não é simplesmente que então quer dizer que eu não posso falar com meu pai e com minha mãe assim? É claro que não pode falar de qualquer jeito. Mas isso está em cima do quê? Está em cima de um princípio de honra, ok? Está em cima de um princípio de honra. Então, de novo, né? Eu estou aqui batendo mais uma vez nessa tecla. Não é somente sobre a lei, existe um princípio por trás. Eu preciso acessar o princípio, não a lei. Porque senão eu vou fazer algo, mas não estou entendendo porque eu estou fazendo. Ou não vou fazer algo porque eu não entendi o porquê que eu não posso fazer. É assim, muitas pessoas, elas convertem agora, né, a Deus, elas convertem, elas são achadas pelo Senhor Jesus, mas elas ficam perguntando o que pode e o que não pode fazer. Ok, eu entendo, o coração é de zelo, é de fazer a vontade de Deus. Só que eu e você não devemos agora procurar o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Nós temos que procurar o entendimento, a sabedoria, a revelação dos princípios. Porque quando eu tenho a revelação do princípio, o Espírito vai me guiar. Então eu vou fazer algo por conta de Deus, porque eu estou honrando a Deus. Eu não vou fazer algo porque, se eu fizer, eu vou estar desonrando a Deus. Então é isso que me guia. E é isso que acontece aqui no Éden. Existia algo, né? Nós vemos o texto, existia algo aqui que era exclusivo de Deus. Que é o quê? Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus está dizendo, gente, é o seguinte, vocês podem comer de todas as árvores aqui. Pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não vai comer. Por quê? Porque ela era exclusivamente para Deus. E sempre a tentação maligna é conduzir o homem, a tentação do diabo em todo o tempo é levar o homem a tocar naquilo que é só de Deus. Então aquilo é só de Deus, então Satanás quer tentar o homem para tocar naquilo. Por quê? Porque ele quer que o homem se iguale a Deus, porque foi isso que ele fez. Entende? Então aqui nós vemos, a árvore do conhecimento do mal, ela é exclusiva a Deus. É somente isso. Então as primícias, ela é exclusiva a Deus, ninguém pode, preste atenção, ninguém pode. É por isso que Jesus fala daquele jeito com o discípulo dele. É por isso que Jesus diz aquele que amar mais pai e mãe do que a ele, não é digno. Por quê? Porque está colocando outra pessoa no lugar de Deus. É por isso que em outro momento Jesus diz, a minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ou seja, existe um lugar que é exclusivo de Deus. É por isso que o mandamento, Jesus fala, né? Eles perguntam para ele qual que é os principais, mas Jesus diz, amar a Deus de todo o teu coração. Amar a Deus de todo o teu coração. E o segundo é amar o outro, daí. Então, ou seja, então Deus está acima de tudo. Deus, ele é o primeiro no sentido de ser o tudo, né? Quando diz que Deus é o primeiro, é porque eu quero botar ele numa escala, quero elencar ele, né? Mas na verdade não é isso, ele é tudo, é tudo. Entende? Por isso que Paulo diz que Jesus enche tudo em todos. Uau, é ele. Então eu não posso deixar que nada tome o lugar, eu não posso tomar o lugar dele, é por isso que é a vontade dele, não é a minha. Ok? Isso não anula a minha pessoa, mas isso faz com que eu agora honre a Deus e eu agora glorifique a Deus. Entende? Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito do princípio das primícias, é que eu agora honre a Deus, não é Deus dizendo simplesmente, vocês vão ter que me honrar.
Deus orienta, a lei é para isso, lembra? Linkando tudo aqui, Deus diz, honrarás somente a mim, não terás outro Deus. Mas isso não é uma imposição, mas isso é para você entender qual que é a vontade de Deus. Deus está dizendo, Ele quer que eu adore a Ele. Ele quer que Ele seja exclusivo. Ele tem um lugar exclusivo na minha vida. E aqui a árvore do conhecimento é isso. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui sobre oferta das primícias e sobre dízimo, dízimo é uma maneira de primícia. Satanás quer que você toque naquilo que é de Deus. Aí, obviamente, vai usar de inúmeras estratégias, né? Não, porque Deus não precisa de dinheiro, porque as igrejas roubam dinheiro, o pastor rouba dinheiro, aquela coisa. Mas não caia nessa cilada, não caia nessa mentira maligna. O dízimo é de Deus, não toque naquilo que é de Deus, o primeiro é de Deus, a prioridade é dele, Ele é exclusivo na nossa vida, Ele é tudo da nossa vida, então tudo é para Ele, tudo é dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, então Ele tem esse lugar agora exclusivo para nós. E aqui o que aconteceu por conta dessa tentação de Satanás, o que eles fizeram? Eles tocaram naquilo que era de Deus. E qual foi o resultado? O resultado foi morte. Lembra que eu falei para você? Quando nós fundamentamos e aplicamos os princípios do reino, vida, nós reinamos em vida. Mas quando nós não aplicamos os princípios, nós agora entramos na morte. E o que Deus fez para guardar? Então vamos lá, para me finalizar. A lei aqui era uma maneira de Deus guardar o homem. Quando Deus diz, come de todas as árvores, mas dessa não vai comer, então Deus faz o quê? Deus está dizendo, essa árvore é minha. Deus poderia ter dito, pode comer de tudo, e essa árvore aqui é minha. Mas Deus diz, não come dessa árvore, por quê? Porque vai morrer. Ou seja, Deus está falando isso por quê? Deus está falando para proteger o homem. Então nessa perspectiva aqui a lei se torna uma proteção. Para que proteção? Para você reinar em vida. Deus queria que o homem reinasse em vida. Esse é o propósito de Deus, que você reine em vida. Então Adão e Eva que nos mostram que nós não podemos tocar naquilo que é de Deus. E Deus tinha dado, olha só que poderoso, Deus já tinha dado, você já me ouviu falando isso, Deus já tinha dado poder ao homem para sujeitar, autoridade para o homem para sujeitar todas as coisas, os animais, lembra? Deus disse os animais, aí agora Satanás na serpente tenta o homem e ele toma o lugar de Deus. O que acontece? Queda, o que gera morte. Entendeu? Então eu e você, se nós vamos reinar em vida, não vamos tocar naquilo que é exclusivamente de Deus, porque somente Deus é o primeiro. Então quando nós ocupamos o primeiro, nós estamos tomando o lugar de Deus. Ok? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.